Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Está começando a partir de agora o Pod Cristo, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da paróquia São Joaquim e Santa Ana, do bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Neste espaço, vamos mergulhar na história viva da nossa paróquia ao longo dos 25 anos. E, ao longo dos episódios, vamos conversar com representantes das 5 comunidades para saber mais a fundo como foi formada a paróquia São Joaquim e Santa Ana ao longo desses 25 anos. E para começar com o pé direito, o nosso primeiro episódio vai se aprofundar na história da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E para dar início a essa história, vamos conversar a partir de hoje com o Francinaldo, mais conhecido como Seu Funa, onde vai conversar um pouco mais com a gente sobre a história dos 25 anos da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Para começar, Seu Funa, eu queria que o senhor pudesse nos relatar como é que se deu a história da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição ao longo desses 25 anos, o período de fundação. Bem, eu cheguei na Nossa Senhora da Conceição em 1975, né? E logo mais chegou a chegada do Padre Eduardo, em 1984, e começou todo um trabalho na Conceição, né? Não tinha conhecimento de igreja, não tinha conhecimento de trabalho como igreja, né? Aí começou toda a evangelização através do Padre Eduardo, e com Rita e Bárbara também. Aí daí começou. A gente celebrava a missa debaixo dos pés de pau, nos pés de almenda, porque não tinha capela na época, não tinha onde celebrar, né? E daí começou uma junção de pessoas, trabalhar como comunidade, né? O Padre trouxe isso para a gente, para nós, né? A gente começamos a trabalhar na comunidade. E surgiu a ideia de construir o centro comunitário, que é a casa da comunidade. E logo mais dias depois, ele comprou o terreno da igreja, né? Isso tudo em 84 para 85, que foi o tempo da alagação. E daí sempre o tempo. Só que a igreja em si foi construída agora, né? A partir de 1980 e 93, né, quando ele saiu já deixou tudo pronto, e deu início da comunidade. O início mesmo, lá nos anos 80, 84, a gente sentou com o Padre Eduardo, né, a minha cola como se fosse hoje, sentou numa reunião, eu, Bárbara, Rita, a Dona Jesus, e lá surgiu uma conversa da Dona Jesus perguntando, Padre, nós temos que escolher um padroeiro para as olarias, né? Nós temos que escolher um padroeiro ou uma padroeira para as olarias. E surgiu a Dona Jesus, né? A Madre Jesus disse, Padre Eduardo, eu tenho sempre em mente Nossa Senhora da Conceição, né? Aí disse, não, Jesus, tudo bem. Se todo mundo concordar com essa escolha, que seja Nossa Senhora da Conceição, e todo mundo concordou. Então, desde aí surgiu a Comunidade da Conceição, né? Ela exige até hoje Nossa Senhora da Conceição e vem na sua caminhada de lá para cá, até o dia de hoje. Eu imagino, Sr. Funa, que os primeiros passos foram bem difíceis, mas quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para a fundação da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição? O desafio maior foi a gente ter um espaço, um local, né, para a gente se reunir. A gente se reunia nas portas, nos terreiros das casas, né, para poder se reunir, fazer as nossas atividades como religiosa e sentar nos terreiros das casas. E com o tempo surgiu a questão da comunidade, né, é o Centro Comunitário dos Oleiros, né, que hoje se chama outro centro, né, dos Oleiros. E daí em diante a gente começou a fazer missa, celebrar missa, tudo enquanto nessa casa do Centro Comunitário dos Oleiros. E a gente já mudou tudo para lá, né? Depois da alagação em 85, quando veio a alagação, foi construído o Centro Comunitário dos Oleiros. A gente passou a ter um espaço para se sentar e colocar em prática a evangelização, tipo a missa, a primeira Eucaristia, Crisma, tudo partiu daí. Mas só que no começo foi muito difícil, né? Todo mundo leigo na história, muitas pessoas querem coisa, outras pessoas querem outra, não sabem o que, mas foi muito difícil no começo. Até mesmo para a junção das pessoas, né? Quer dizer, abrir a mente das pessoas para que entendesse que ela era um trabalho de igreja, né? Não era um trabalho individual para um, mas sim de junção, todo mundo. E foram outras dificuldades também que a gente passou. Muitas dificuldades que a gente teve no começo, né? Mas graças a Deus deu certo. E que hoje está aí, a capela construída, né? Está construída. Quando o Padre Eduardo saiu da comunidade, ele deixou já o terreno comprado, né? E na gestão do Padre Zé Luiz, foi que construíram a igreja, que é a capela Nossa Senhora da Conceição. E a gente continua levando a evangelização da nossa, assim, da maneira que podemos, né? Com as pessoas. Mas que hoje acho mais difícil ainda trabalhar com as pessoas, né? Para ter aquela junção, para trabalhar com um grupo de pessoas de igreja. Hoje se torna mais difícil. Por quê? Porque hoje as pessoas já têm outra mente mais aberta, né? Muitos foram para outro lado, né? Quer dizer, passar para outras religiões, mas estamos levando aí
a nossa caminhada de fé. E a gente espera em Deus que cada dia mais aumente mais essa caminhada, seja mais produtiva, né? Não para a gente, mas para Deus. Seu Fundo, sempre tem aquelas pessoas que a gente lembra com carinho quando é a fundação de algo, né? Uhum. Quem são aquelas pessoas ou famílias que mais contribuíram para esse início, esse começo de história? Olha, eu citaria várias pessoas, né? Muitas mesmo. Eu vou citar aqui um momento, Dona Jesus, que contribuiu muito, foi quem ajudou muito desde o começo. Ela sempre tinha um mutirão, né, de fazer para construir, ela sempre preparava o alimento para a gente, cuidou muito do pai da Eduardo, seu Leôncio também, Dona Vavá, Dona Sinovi Belina também, Irmã Cecília, muitas pessoas que passaram por lá que deixaram a sua marca, né, deixaram a sua marca. E tem muitas pessoas que no momento eu não me recordo, mas foi muitas pessoas mesmo. E algumas, essas já faleceram, né? Mas tem outras que estão vivas também, que contam o seu, como tudo começou. Eu estou desde o início, né? Desde o começo mesmo, desde que o pai chegou de 84, que eu trabalho com a comunidade, desde o início. É por isso, assim, que eu sei um pouco de toda a história do começo, até porque, como eu fiz lá atrás, eu cheguei para morar lá em 1975, e de lá até hoje, nunca rodei o pé. Então, eu ocupei toda a história. Hoje nós trabalhamos com a Viasac, né? Como vocês sabem, agora sabem. Essa Viasac surgiu em 1986, que veio um grupo da Vila Operária, veio se apresentar, antigo Alcon Seu Tunico, das olarias, e daí eu tirei a ideia de fazer a nossa Viasac. Até hoje existe, Grupo de Jovens pelo Meio Popular. Isso tudo fruto do início do trabalho de evangelização do Padre Eduardo. Tudo fruto que ele deixou para a gente, que ainda hoje está dando fruto, né? Como todo paroquiano sabe, todo mundo faz, né? Só que a gente se empenha naquele trabalho, não é para nós se engrandecer, mas se engrandecer o nome de Jesus Cristo, né? E espero em Deus que a gente vá mais longe ainda. Fé em Deus. Ao longo desses 25 anos, qual foi o momento marcante, uma experiência pessoal que o senhor teve, que o senhor guarda com carinho ao longo desses 25 anos da Paróquia São Joaquim em Santana? Olha, Paróquia São Joaquim eu tenho assim, um imenso carinho de falar, que eu acompanhei do começo também. Eu me lembro que eu vinha lá das olarias, mas meus amigos festejam aqui, era um cordão de linha num campo, né? Acho que vocês talvez não se lembrem, mas eu me lembro do começo. O que mais me marcou também foi a questão daquilo que a gente sempre buscava. Primeiro Eucaristia, crisma, batizado, casamento, tudo sendo realizado ali dentro. Eu mesmo tenho muita lembrança da minha crisma, primeira Eucaristia dentro da comunidade, né? O que mais marcou para a gente foi, talvez ele não seja, mas foi a despedida do Padre Eduardo. Foi a saída, quando o Padre Eduardo saiu, foi o que mais marcou para a gente, como comunidade, na Conceição, que ainda hoje, muita gente sente, né? Isso aí. Foi a saída do Padre Eduardo. Porque assim, a gente já tinha um padre que chegou ali, já gostou do lugar, ali ficou, gostou. Não era um padre cheio de exigência, né? Era um padre simples, humilde, que hoje se encontra em Fortaleza, com a mesma humildade e simplicidade, né? Então, o que mais marca, para mim, todos os acontecimentos foi esse, dentro da sua Conceição. Ou antes da igreja, ou como igreja hoje. É isso que mais marca, assim, que mais a gente sente falta, é disso aí. Ao longo dos anos, né, como é que o senhor percebe o crescimento da comunidade em quantidade de fiéis, em estrutura física? O que o senhor pode observar ali ao longo desses anos da comunidade? Olha, o que eu posso observar, ela já foi mais fervorosa em termos de fiéis. Ela já foi mais participante, né? Hoje em dia as pessoas estão migrando para outras religiões. A maioria que faziam parte, como era católica, estão para a igreja evangélica. Nada contra. Mas a gente sente que é um vasilho dentro da nossa igreja, né? Da nossa igreja de Santa Conceição. Ela já teve mais cheia, já teve mais acarretada de fiéis, né? Eu digo assim porque quando eu vou à missa eu percebo, né? Sempre eu vou à missa e fico percebendo isso. É o mesmo rosto, a mesma cara e até mesmo as mesmas pessoas, né? As pessoas estão se afastando um pouco, assim, ninguém sabe o motivo ou o porquê, né? Mas eu vejo essa evasão dentro da igreja, né? As pessoas estão diminuindo. Uns estão indo para o lado, né, para o outro lado, para o evangelismo, da evangelização, e outros não sei para onde estão indo, mas que a gente sente isso, né, que está esvaziando a igreja. Seu Funa, a gente observa aqui também a juventude, também as pastorais, muitas das vezes são a alma das comunidades, né? Como é que o senhor tem observado, qual o papel dessas pastorais, grupos e movimentos dentro da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição? Olha, os que eu tenho observado lá dentro da gente, assim que a gente trabalha, a pastoral do dízimo,
pastoral, a liturgia, né? Que é a juventude, que é o GRUJEMP também. E esses grupos, eles se esforçam para se manter dentro da comunidade, para que não se acabe. As mesmas pessoas que são da liturgia são mesmo do grupo de jovens. As mesmas pessoas que são da pastoral do batismo são a mesma pastoral do... Tudo se torna uma pastoral só. Se dividem, né? Mas tudo são a mesma pessoa, né? Fazem parte de um todo. Então, falta, acho que, um incentivo maior, né? Para que esses grupos cresçam, para que eles se reanime de novo. Falta um incentivo maior, não sei se é da própria pessoa, como padre, como coordenadora também. Isso influi muito também os fiéis dentro dos grupos, né? A gente, o GRUJEMP, o Esperando Meio Popular, ele vai fazer 40 anos, mas assim, né? São pessoas novas. Hoje a gente já está na 4ª ou 5ª geração, né? De pessoas lá. Então, assim, a pastoral do dízimo também é aquela coisa, engateando, né? A catequese a gente nem se fala, né? Que é lá a nossa coordenadora se reclama, não tem catequista, então eu vejo que está um pouco vazio, né? Em todos os sentidos de pastorais. Eu queria que o senhor também me detalhasse, senhor Funa, que é algo bem pertinente hoje da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é justamente o GRUJEMP, né? Uhum. Que a gente vem observado ao longo desses anos, vem se mantendo, principalmente por conta, então, saem algumas pessoas, entram outras pessoas novas. Para o senhor, qual a importância hoje do GRUJEMP para unir a comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição? A importância da gente é evangelizar. A importância é, como eu falei, o nosso evento sagrado para mim, é a Via Sacra, né? A gente todos os anos se reúne e tudo mais, quando passa aquele período da Via Sacra, não se afasta, mas a gente tenta reunir. É tanto que agora a gente está reunindo um grupo, que é um grupo de coordenadores sempre tem, mas estamos se sentando em 15 dias, né? E criando os eventos, né? Como agora vai vir a feijoada do GRUJEMP, né? E somos nós, GRUJEMP, que estamos organizando, para que os meninos não se afastem. É assim, e eles se afastam por um bom tempo, mas quando é no período da Via Sacra, todo mundo se ajunta, né? Porque a juventude as pessoas de cabeça aberta, a mente, mas para outro sentido. Quanto à igreja, é só a gente tem que saber conversar para que eles se mantenham naqueles grupos. Ele tem que estar criando novas ideias para manter eles no grupo, né? Mas sempre que a gente precisa, todos os anos já é certo aquela participação de todos eles, tanto homens como as meninas, mulheres. Pessoas no mesmo tempo, às vezes pessoas novas, e assim a gente vai levando, vai fazendo. Seu Funa, hoje, ao longo de tantos anos, né, como é que o senhor observa a importância da comunidade para o bairro Olarias? Qual o impacto que ela tem hoje na vida das pessoas? É um impacto digamos assim, de fé, né, para as pessoas, para a gente se manter, como muitas vezes a nossa comunidade é detonada pelos meios de comunicações, né, é um exemplo de fé, de existência para nós. Diante de toda dificuldade a gente passa, mas é um exemplo de fé. Não é porque, né, qualquer comunidade se mantém em pé diante do que nós passamos, não. Eu digo nós porque eu sou a comunidade, nossa comunidade. Muitas vezes as críticas, muitas vezes as pessoas, às vezes têm medo de participar das coisas lá, devido dos meios de comunicações, né, divulga certas coisas. Mas eu vejo um exemplo de fé, né, porque ela nunca se deixou abater, nunca se deixou cair de vez, né, fechar as portas, nunca, né. E eu quero ressaltar aqui até que no período da pandemia, né, dos 2 áudios mais altos, eu me lembro aqui, não sei se vale a pena frisar isso aqui, do padre Almir, né, ele chegou a dizer na celebração da gente que foi a única comunidade que não abaixou o dízimo, foi a nossa. E se manteve intacto, não abaixou e nem enquanto as outras caíram. Veja lá a importância, né, da perseverança, da fé do amor. Todas as comunidades, inclusive a paróquia São Joaquim, né, caiu nesses 2 anos, o nosso se manteve intacto, certo? E naquele período, por que eu falo um exemplo de fé? E naquele período mais alto, nós fizemos um festejo de R$5.000, naquele período, no auge da pandemia. Isso, você me fez a pergunta, que também isso me marca isso. Não é por conta do valor do dinheiro, não. Eu estou falando por conta da fé das pessoas, mesmo riscando a vida e eu participar. Nós estamos ali participando. Fez um momento ali de dificuldade. De dificuldade, tivemos juntos. Então, acho que a Nossa Senhora da Conceição, eu não estou desnormando as outras, não. Para mim, é um elo de fé. De fé com todas essas dificuldades, que sei que todas as comunidades têm, um elo de fé. E eu, como morador de lá, me orgulho muito de ser Nossa Senhora da Conceição, né? Por mais tribulações que ela passa, por mais que seja dos meios de comunicação lá, estejam bombeando lá aquelas notícias ruins, mas eu sou apaixonado pela minha comunidade, de corpo e alma.
Para encerrar, Sr. Funa, qual a mensagem que o senhor deixa para aquelas pessoas que virão depois, ou seja, as novas gerações que deverão ali continuar essa história de fé e comunhão na comunidade? É uma fé de otimismo e de fé, muita fé e esperança, responsabilidade, né? Que não abandone na sua comunidade, né? Se apegue com fé, com coragem, com dedicação, com determinação, porque evangelizar é preciso, né? Então, o que eu deixo de mensagem para essa juventude é isso, né? Escolha o caminho do amor, escolha o caminho da evangelização, o caminho da luz, que é Jesus, né? E não os caminhos errados. Então, a nova geração vem aí para tomar de conta da nossa decisão. Criou em Deus que ela não vai parar e nem vai cair. Vai e vem as gerações, vai como os padres, né? Os padres vai e outros vêm, e assim vai ser a nova geração. Espero que eles tenham muita fé, esperança, perseverança, né? No novo amanhecer, na nova evangelização. Porque Deus nunca muda, né? Quem muda são as pessoas, mas Deus continua firme, intacto ali também. E assim é a nossa da Conceição, esperando seu futuro, né? Suas novas gerações. E de início, continuar o que a gente está fazendo, Via Sacra e outros eventos dentro da comunidade. É isso que eu espero da nova juventude, e a mensagem de fé é essa. Tenha fé e confie e tenha esperança. Sr. Funa, muito obrigado por ter compartilhado com a gente essa história de amor, de fé e de esperança. Deu para perceber realmente que a história da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi construída por várias mãos. E aqui, somente agradecer a participação do senhor no nosso primeiro episódio do podcast Podcristos. Eu que agradeço, né? Primeiramente agradecer a Deus. Fico muito feliz e honrado por poder contar a história da minha comunidade, né? Esse é o primeiro podcast, né, que a participar, né, de muitos que virão. Creio eu que sim. Então, muito obrigado e peço desculpa se não foi realmente aquilo que você buscou em mim, mas é o que eu senti por botar para fora de todo o meu coração. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa. A você que nos acompanha, esse foi o primeiro episódio do Podcristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da Paróquia São Joaquim e Santa Ana. E, ao longo dos próximos episódios, vamos ouvir mais histórias daqueles que construíram e fazem a nossa paróquia ao longo desses 25 anos. Siga a Paróquia São Joaquim e Santa Ana através das redes sociais, @Paróquia São Joaquim THE, e também compartilhe esse episódio com aquelas pessoas que você sabe que faz parte dessa história. Que Deus abençoe você e também a todas as comunidades.